Eu não assisti, mas disseram que a coletiva de Roger Machado foi algo assustador. Como sempre, né, rapaz? Por isso que eu nem perco meu tempo mais vendo a coletiva do Roger. Roger Machado, inclusive, protagonizou um momento tenso. Isso aconteceu após o final da coletiva. Ele foi de encontro ao jornalista Gabriel Sá, que tá lá fazendo o seu trabalho. Só para contextualizar, o Gabriel Sá, na sua pergunta na coletiva, ele cita aí que o Corinthians, rapaziada, entregou o primeiro gol pro São Paulo, né? E foi de fato que aconteceu. Uma saída de bola, o Ranieri deu no pé da Bobadilha, né? Mas o Roger não reconheceu e rebateu o jornalista ao vivo. Não bastasse isso, o Roger Machado, ao final da coletiva, foi cobrar o Gabriel Sá. Isso aconteceu quando todos os microfones e todas as câmeras foram desligados, né? Mas o jornalista, acho que foi Alexandre Salvador, do canal Arnaldo Tironi, revelou e detalhou o bastidor, veja. E aí, o Roger não gostou muito da pergunta, porque ele virou, no final da coletiva ali, quando os microfones já estavam desligados, e virou pro Sá e falou assim: então você acha que o Corinthians entregou o primeiro gol pro São Paulo? Aí ele falou: não, teve a marcação por sob pressão. Então não entregou, né? Então, enfim, ficou ali uma saia justa. Acho que ele foi falar com o Sá depois, é isso? Mas é claro que entregou, né? Parece que virou moda, né, treinador do São Paulo, treinador fracassado do São Paulo, querer peitar jornalistas, né? Pela segunda vez, o Gabriel Sá é vítima de algo assim. Aconteceu com o Zubeldia, que deu aquele chilique todo. Agora o Roger Machado foi querer tirar satisfação. Essa postura só mostra o quão fraco é esse treinador. Assim como era o Zubeldia também. O Corinthians entregou 2 gols pro São Paulo. Apesar da irritação, o Maciz afirmou no mesmo áudio que não vai demitir ninguém. Ele justifica dizendo que o clube não tem dinheiro, como eu informei pra vocês aqui agora. Maciz ainda afirma que o São Paulo não será campeão de nada, mas também não será rebaixado. Ele diz também que tá pagando a multa do Dorival, do Zubeldia, pá, né? E no final do áudio, o Maciz confirma que fez uma consulta com o Corinthians para saber os valores do Dorival Júnior. O presidente soube que o Dorival e sua comissão técnica custava entre 2.800 a 3 milhões de reais, mais ou menos. O Maciz é tão incompetente, é tão fraco, é tão patético, que ao invés de procurar diretamente o Dorival Júnior, foi atrás do rival para saber os valores do treinador. Ao invés de conversar com o Dorival, falar: Dorival, dá pra gente negociar um valorzinho aqui, a outra colar? Não, ele foi lá no Corinthians. Mano, é muita incompetência desse presidente do tio Paulo. Ouça só o áudio do Arri Maciz, super irritado, porque provavelmente foi cobrado, né? Veja. Temos condição de contratar, nós não temos condição de contratar, nós não temos condição de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Será que vocês não entendem que nós pegamos São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Tá sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. E ninguém pensa, eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Nunca. Se nós chegarmos em 6º lugar do campeonato, vai ser ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, porra. Não é assim. Eu não vou trocar ninguém. É bom que você saiba e fala, eu não vou trocar ninguém, não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa lá atrás, estou pagando multa do Dorival Júnior, estou pagando multa do Zubeldia, que eu não tenho nada com isso. Paguei multa do Crespo da primeira passagem, que eu não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para ele. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Nossa senhora, vamos ter calma, nós não vamos ser campeões, não vamos ser rebaixados, como vários anos aconteceu a mesma coisa. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Por favor, não fique assim, eu também estou nervoso, estou puto. Bom, nem sei o que falar, tá bom? É um desabafo que eu estou tendo com você, tá bom? Porque eu te conheço, eu sei o quanto São Paulino você é como eu sou também. Tá, eu sei, não é você que está doido, eu também estou, mas não temos condição, vocês têm que entender isso. Falo em Dorival, eu conversei com o presidente do Corinthians, ele, a comissão custa 2.800 a 3 milhões por mês, é uma loucura. Por favor, ajude, é o melhor que podem fazer. Obrigado, viu? Desculpa eu desabafar. Tchau. Fica nítido que o Maciz está sentindo a pressão do torcedor, do verdadeiro torcedor, e de alguns conselheiros sérios que tem ainda lá no São Paulo. São poucos, mas tem, né? Apesar disso, ele, como presidente fraco que é, não fará absolutamente nada. É muito mais fácil o Caleri ser punido pelo que falou, né, em relação ao pior jogo do São Paulo contra o Corinthians no Neoquímica Arena, do que o Roger ser demitido ou o Rui Costa ser demitido, tá?
Para piorar, o Maciel se contradiz no áudio, pois como você sem dinheiro demite o Crespo pagando uma multa de 4 milhões de reais? Você não tem dinheiro, por que você demitiu? O erro foi grande, a culpa é do Maciel também. Errou e errou feio. Erro do Maciel, erro do Rafinha e erro do Rui Costa, que vivem falando, não temos dinheiro. Tá, se você não tem dinheiro, por que você demitiu o treinador que estava ajeitando a casa? Essa demissão é simples. A demissão do Crespo aconteceu por puro ego da diretoria e do presidente Henri Maciel. O Crespo foi demitido porque falou as verdades. O Crespo foi demitido porque afirmou que São Paulo não iria ganhar títulos com ele, porque ele estava em construção com o São Paulo. São Paulo estava sendo reconstruído, né? Era uma realidade. Mas no São Paulo, falar a verdade te traz consequências, como ele trouxe para o Crespo e trouxe para o Luiz Gustavo também, que não renovou o contrato após botar o dedo na ferida desses canalhas que afundaram o São Paulo. Porque o Maciel não é coitadinho, porque o Maciel era vice-presidente do Júlio Casares. O Rui Costa era diretor executivo do Júlio Casares. Esses caras não são vítimas de nada, esses caras têm que ser cobrados e muito cobrados, tá? O mínimo que se espera é que esses caras sejam cobrados e mais. Se você mandou embora o Crespo, porque o Crespo falou que o São Paulo não ganharia títulos, o mínimo que se espera é o São Paulo ganhar algum título. Porque não faz sentido você demitir um treinador que falou que não iria ganhar títulos para trazer um treinador para também não ganhar título. Vocês querem fazer o torcedor de idiota. O torcedor não é idiota, Maciel. Tio Paulo, vocês não estão mais na década de 90 que não tem rede social. Vocês estão aqui em 2025, 2026 na verdade. O que você achou desse áudio vazado do Henri Maciel? Comente aqui abaixo. O amigão do Maciel que ele disse confiar no áudio, o Maciel ainda fala, eu confio em você, por isso que eu tô te falando. Pô, amigão esse cara aí, hein? Olha, você tá bem de pessoas confiáveis, viu, Maciel? E pra piorar tudo, o Arboleda pode ser reintegrado ao elenco, olha só. Claro, São Paulo ainda trata a situação com muita cautela, né? O atleta segue afastado, mas o Roger Machado não descartou o retorno de Arboleda. Roger deixa claro que o desejo do atleta era de deixar o clube e tal, não fala explicitamente, mas revela que o Arboleda deixou claro o desejo dele, jogador, né? E o treinador disse isso aí, ó. O Arboleda ainda é uma questão ainda que está a nível de direção, né? O Arboleda é um atleta do clube, né? Manifestou seus desejos todos que nós sabemos, se ausentou durante muito tempo, está no momento de recondicionamento, mas ainda não chegou o momento, né, para que esse assunto venha para a parte técnica. Quando acontecer, claro que, né, como atleta do clube, né, no futuro, né, quem sabe, né, o Arboleda possa estar nos ajudando, mas esse momento não é uma decisão minha. Como podem cogitar, rapaziada, a volta do Arboleda depois de tudo que ele fez? Não tem como, cara. A fala do Roger Machado mostra mais uma vez o quão fraco ele é. O Roger só veio, como eu disse anteriormente, para ser o fantoche da diretoria. Porque o Crespo não era. Com o Crespo, o Cedric tinha perdido espaço, o Ferreirinha não jogava. Do mais profundo nada, aí sai o Crespo, entra o Roger e esses caras começam a jogar. Não é à toa, tá? A Arboleda já deixou bem claro que não quer permanecer no São Paulo. O zagueiro recebeu 10 sondagens de clubes brasileiros. Foram 10 clubes brasileiros sondando o Arboleda. Inclusive, o São Paulo descobriu recentemente que o Arboleda já tinha acertado com o Atlético Paranaense. Por isso que o São Paulo não rescindiu o contrato do Arboleda, porque ele já estava apalavrado com o Furacão. E mesmo assim o Roger Machado diz que não dá para descartar a volta do Arboleda. Você é papelão, você é um bananão, como diz o Caio Ribeiro. E tem mais, viu, rapaziada? O Alisson tá emprestado pro Fluminense até o final desse ano e teve o final de semana terrível, né? Cometeu um pênalti infantil, destruiu o jogo do Fluminense, foi substituído e muito vaiado no Maracanã. Luiz Ubeldia tá pressionado lá e pode ser demitido a qualquer momento. Inclusive o Fluminense tá de olho no Dorival Júnior, tá? Em caso de queda do Zubeldia, o Alisson pode perder espaço ainda mais, né? A depender do novo treinador, porque se for o Dorival Júnior pra lá, capaz o Alisson ser titular absoluto e recuperar seu bom futebol, né? Segundo o blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta, rapaziada, o que acontece? O Roger Machado aprova Alisson no São Paulo, é isso mesmo. O treinador teria lamentado a saída de Alisson antes de sua chegada ao tricolor paulista. Alisson está emprestado ao clube carioca até o final do ano, como eu disse. Informação de bastidor aponta que Rafinha e outros líderes do elenco rapidamente reintegrariam o Alisson ao elenco. E como eu falei, Alisson é aprovado por Roger Machado. O meio-campista é muito querido pelo grupo aí, pelo elenco do São Paulo, né?
Só saiu por conta do Crespo, que não contava com ele pro time. Alisson não joga um bom futebol desde 2024, coincidentemente ou não, com o Zubeldia antes de sua grave lesão. Você traria o Alisson de volta para repor o setor sem gastar dinheiro? Um dinheiro que o clube não tem? Comente aqui abaixo. O São Paulo tá sem grana e está de olho na contratação de Thiago Maia. Bizarro, né? A volta de Alisson hoje tá mais no campo do boato, tá, rapaziada? A informação é que ele é aprovado pelo Roger Machado e tem um grupo com ele, né? Mas a sua volta ainda não é cogitada. Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Será que ele volta depois, em 2027, para uma última dança? Sei não, hein? Vamos ver. Chega a ser triste, né? Inacreditável. Esse áudio escancara o amadorismo, a irresponsabilidade. Você pode falar o que quiser para definir as pessoas que estão no São Paulo, que comandam o São Paulo, que comandaram o São Paulo no passado. Porque assim, e eu vou falar em hierarquia, tá? Além do vexame em campo, primeiro um desafio aqui. Alguma coisa melhorou? Se alguém me citar, na real, uma coisa que melhorou no São Paulo, com a chegada do Roger e a saída do Crespo, eu apago esse vídeo. Eu faço um vídeo aqui me retratando, pedindo desculpa. Nada melhorou, galera. Desempenho, piorou. Preparo físico, piorou. Os resultados, a campanha do São Paulo nos últimos 9 jogos de Brasileiro, que é quando o Roger realmente conseguiu fazer o seu trabalho, é de time rebaixado. É de time rebaixado, vocês sabiam? Nada melhorou. Nada melhorou. Ele pegou o São Paulo líder e tá com o São Paulo hoje a 10 pontos do líder. Então, assim, nada melhorou. Isso já é um fato que já mostra como foi irresponsável a demissão do Crespo e a chegada do Roger. Só que vamos falar em ordem, tá? Primeiro, Macis. Você que é um cara que... Poxa, um empresário de sucesso, um senhor, realmente São Paulino. Como que você deixou isso acontecer? Como que você, depois que assumiu o clube, e o vice no futebol não faz nada, tá? O vice é um cargo muito mais ali institucional, figurativo, o cara não faz nada. Só que você como presidente de São Paulo, você entrou lá, abriu as contas. Você sabe que o que fizeram com São Paulo foi grave, assim, na questão financeira. Como que você, um cara responsável, um cara que tem uma empresa, inclusive, eu quero até fazer uma comparação aqui. Você manda embora um treinador... sabendo que tem que pagar multa, como você disse no áudio, de Dorival, de Crespo, de Zubeldia, talvez de Rogério Ceni também. Como que você acha de bom tom escutar o seu diretor de futebol, funcionário do clube remunerado, hein, e mandar embora um treinador que estava na liderança, um treinador que falava a verdade pro torcedor, um treinador que entendia o torcedor, entendia o momento do clube. Você manda esse cara embora, você assina ali uma rescisão, vou ter que pagar mais uma multa, e contrata um treinador desempregado no momento, e coloca uma multa no contrato desse treinador desempregado. Treinador que não tem quase nenhum título na carreira. Como que você faz isso? Eu queria realmente entender. Ou, na verdade, como que você permite o seu diretor de futebol remunerado, funcionário do clube, fazer isso? Porque assim, o Rui Costa, você tá no São Paulo há o quê? Há 5 anos, né? Desde o começo da gestão Casares você tá no São Paulo. E eu realmente achei que você era um cara que... um bom profissional que não conseguia exercer de fato a sua função. Até porque aqui no Brasil a gente sabe que o presidente quer aparecer, o diretor de futebol do clube ali, estatutário, quer aparecer. E eu realmente acreditei que você talvez fosse um bom profissional no lugar errado. Só que o que você fez é de uma irresponsabilidade. E você tendo acesso às contas do clube, você sabendo a situação financeira do clube, que você está envolvido também, até porque você está no clube antes disso. Como que você acha de bom tom mandar embora um treinador, e até hoje você não deu motivos, hein? Você não explicou. Você manda embora o treinador e você contrata outro colocando multa no contrato desse outro. Pra agora a gente escutar um áudio do presidente falando assim, ó, eu só não mando embora porque eu não tenho dinheiro. Não temos dinheiro pra contratar o treinador, não vou pagar outra multa. Você tá pagando multa de um treinador que você demitiu há 1 mês, há 2 meses. E assim, a irresponsabilidade de vocês, ela é tão grave, cara, em qualquer empresa séria do mundo, vocês seriam penalizados, vocês não estariam mais aí, talvez. Porque assim, imagina se eu sou um empresário, e aí eu tenho ali o meu diretor. O meu diretor comete erros há 5 anos. Só que eu acredito que talvez o chefe dele não era aquele melhor cara e tal. Aí esse diretor, ele mandou embora um treinador ali, mandou embora o treinador, participou disso nos últimos anos, né? Aí agora ele manda embora outro treinador, sabendo, o funcionário, vamos supor, numa empresa aqui, sabendo que esse cara tem um valor que você vai ter que pagar pra ele depois. E você contrata outro. Outro que é pior do que o que você mandou embora. E aí você agora não pode mandar embora o outro porque o outro tem uma multa milionária. Então, cara, é tão grave isso. É tão sério isso, e é tão preocupante isso, que escancara um pensamento tão pequeno dentro de São Paulo, um pensamento tão irresponsável. E eu realmente achei que, cara, depois do vexame de ontem, porque foi um vexame, né, gente? São Paulo era pra ter tomado um 5, era pra ser aquele jogo que o meu filho, como eu falei, o meu filho ia chegar na escola daqui uns 20 anos, eu nem tenho filho ainda, né, uns 10 anos, vai.
E o amiguinho corintiano, 15 anos, o amiguinho corintiano ia chegar zoando ele. Ia chegar, perdeu de 6-0 aquele jogo. Era pra ter sido isso, gente. Placar enganoso, enganoso. O futebol, tudo que o Crespo tinha deixado de bom no São Paulo, já era. Não tem mais nada de bom, nada. Lesões voltaram a aparecer. O futebol jogado piorou, tudo piorou. Já falei aqui, tudo. Só que a gente não pode mandar esse cara embora. Porque tá pagando multa de outros treinadores. Inclusive de um que vocês mandaram embora, líder do campeonato há menos de 2 meses. Então é tão irresponsável isso. Escancar uma irresponsabilidade tão grande de vocês dentro do clube. É tão grave isso, gente. É tão grave. E assim, me desculpa, não adianta eu vir aqui e querer ensinar o torcedor de que, torcedor, vamos no Morumbi no próximo jogo apoiar. Pelo contrário, cara, eu vou falar a verdade, como torcedor, eu acho que não tem que apoiar mais. Não tem que apoiar, não tem que fingir que tá tudo bem. Não tem que falar, não, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Não. Tem que deixar muito claro que não compactua com essas coisas que eles estão fazendo aí no clube. Tem que deixar muito claro que esses caras estão errados. Tem que deixar muito claro que o futebol não tem mais espaço para irresponsabilidade. E eu não esperava. Rafinha também, cara. Rafinha, eu sou fã do Rafinha, já falei pra ele. Quando o Rafinha chegou no São Paulo, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, que felicidade, cara. Tenho certeza que você vai agregar muito. E começou agregando, né? Porque depois que ele chega, coincidentemente, ou não acho que é coincidência, o São Paulo começou a melhorar. Um cara que blinda ali o vestiário. Só que, Rafinha, você aí dentro, cara, eu nunca imaginava isso com você também aí dentro. Eu não sei se você teve participação direta, só que, pelo amor de Deus, cara, tá tudo errado. Tudo errado. Então, assim, todo mundo sabe que tá errado. Eu quero saber se muita gente que estava criticando o torcedor por questionar, por criticar, ainda vai continuar? O torcedor ainda é o vilão da história? É o errado da história? Pelo amor de Deus, então... E outra pergunta aqui, pro Macis, principalmente. O que é mais caro? A multa do Roger de 2 milhões, hein? Ei, Roger, e tem gente, nossa, coitado, o cara chega no clube e faz um trabalho ruim, o trabalho do Roger é ruim, e o pior que pode acontecer com ele é ele ganhar 2 milhões de reais se for demitido. Nossa, que coitado, né, cara? Coitado. Mas enfim, o que é pior? Arcar com esses 2 milhões ou arcar com uma eliminação? Eu acho, tá? Minha opinião, que o São Paulo vai ser eliminado na Copa do Brasil na quarta-feira. Meu palpite é esse. E eu realmente acho, falando assim, sem o lado torcedor que a gente brinca, o São Paulo hoje joga um futebol pra ser eliminado na quarta-feira. Jogo frio, chuva, ixi. O que é mais caro? Acabar com uma temporada ou uma multa? Então a irresponsabilidade é muito grande, é até triste de saber isso, né? De vez aí dentro de São Paulo. Mas enfim, vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos. O áudio é grave. E eu acho que o Roger só não pede demissão porque ele tem a multa pra receber. E eu, no lugar dele, talvez não pedisse também. E o Roger é o menor dos culpados, né? De ter aceitado. Se eu tô no lugar dele ali, pô, me liga o São Paulo, eu vou na hora também, na hora. Só que é muito... É um absurdo o que estão fazendo, absurdo. Vamos ver o que o Miller falou. Pelo menos o Miller tem culhão, né? Pra falar as coisas. Bora lá. Embora eu discorde de várias coisas do Miller. 3, 4 oportunidades de gol. Como o Corinthians criou. O Corinthians criou muitas oportunidades. O Roberto pegou um gol na cara do Rafael. O Rafael defendeu com o pé. Então acho que o Corinthians jogou muito mais que o São Paulo e mereceu a vitória. O São Paulo está longe daquele São Paulo do Crespo. É bem verdade falar isso, que é verdade mesmo. O São Paulo só está lá em cima porque no começo do campeonato o Crespo venceu 4 jogos seguidos. E está se mantendo lá em cima por conta disso. Agora, eu não vejo nenhuma evolução no time do São Paulo. Evolução técnica, o time inventando alguma coisa em termos de dinâmica de jogo. O São Paulo não tem isso. O Diniz, aí eu quero ver os jornalistas hoje perguntar para o Diniz o que ele está fazendo para manter o mesmo time, a mesma escalação descansado. Quarta, domingo. Aí os jornalistas não vão poder mais fazer aquelas perguntas idiotas, né? Então você vai poupar porque o jogo foi muito desgastante, o ambiente, a atmosfera estava muito ruim. Mas isso aí quem planta são os próprios técnicos. Não, veja bem. Quando o jornalista pergunta isso, é porque ele está sem noção. Pelo amor de Deus. Quarta e domingo, o Diniz está jogando aí, o time descansado, jogou muita bola, poderia ter feito 4 ou 5 gols, Xará, que seria um placar normal. Teria sido um placar normal, pelo que o Corinthians criou. Então acho que o clássico hoje... Saiu o vencedor, que é o Corinthians, merecidamente, pelo que fez dentro de campo. Eu quero outra coisa, o São Paulo. É isso, ficou barato pro São Paulo, rapaziada. O São Paulo se livrou de uma goleada histórica lá no Neoquímica Arena. Se livrou de uma goleada. Wendel no Cruzeiro. A equipe mineira pode acabar levando o lateral do São Paulo, camisa número 18. Informação que foi dada primeiro pelo André Hernan e o Bruno Andrade lá na ESPN. E a gente foi vasculhar para entender o que pode ser feito.
O Cruzeiro está em busca de um lateral esquerdo mais experiente no mercado. Eles venderam lá o Cauã Prates para o Cruzeiro. O Kaique tem boas chances também de ser negociado. Então o Cruzeiro está começando a olhar o mercado e quer pelo menos um lateral esquerdo um pouco mais experiente. E aí o Arthur Jorge conhece o Arthur desde lá dos tempos do Porto. Eles não chegaram a trabalhar juntos, mas ele conhece porque ele estava no Braga naquele período, então ele conhece um pouco do Wendel, gosta do jogador, entende que é um jogador interessante. E aí o Cruzeiro fez uma sondagem para o São Paulo para entender de fato o que poderia ser feito. Do que a gente tem de apuração, o Cruzeiro estaria disposto a fazer uma proposta. O São Paulo afirmou nessa sondagem que, em um primeiro momento, não tem um interesse na negociação do Wendel e só faria uma negociação mediante a uma proposta vantajosa do ponto de vista financeiro. Até do que eu apurei, perguntei sobre uma possibilidade de troca de jogadores, eles não veem essa possibilidade como benéfica, até porque o São Paulo perderia um jogador de uma posição que o São Paulo acredita ser muito importante, que é a lateral esquerda. Outro fator que joga contra é o Wendel, ele já tem 10 jogos no São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Ele tendo esses 10 jogos, o São Paulo pode acabar ele jogando mais 2 jogos na partida de hoje, até a pausa da Copa do Mundo, ele jogando mais 2 partidas, acabou. Ele não pode mais jogar por nenhuma outra equipe. Na verdade, mais 3 partidas, né? Porque o limite são 12 e a partir do 13º jogo ele já não pode jogar por nenhuma outra equipe. E o São Paulo não vai prevenir ou vai segurar o Wendel nesse momento, a não ser que o Cruzeiro, talvez nesta semana, já faça uma proposta vantajosa para o São Paulo, acelera essas negociações. Do que eu apurei por parte do São Paulo, não está 100% descartado uma possibilidade de negócio, até porque eles entendem que o Cruzeiro teria capital financeiro suficiente para fazer uma proposta que o São Paulo entenda que realmente possa ser benéfica no ponto de vista financeiro. O São Paulo está precisando de grana, o Wendel é um dos maiores salários do elenco, então o São Paulo entende que pode acabar fazendo negócio mesmo em um primeiro momento, o São Paulo acreditando que o Wendel faz parte dos planos. Então, neste momento, é aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se o Wendel pode ou não ser negociado com o Cruzeiro. Se você faria esse negócio, quero saber a sua opinião nos comentários. Eu acho que seria interessante fazer esse negócio pelo Enzo Dias. Eu acho que o Enzo Dias tem muitas limitações, mas o Wendel, é o que eu falo, o Wendel é o melhor lateral do que o Enzo, mas o Wendel custa caro, o custo-benefício do Wendel é horrível. Então, assim, num cenário que a gente tem hoje, eu não vejo com maus olhos uma negociação do Wendel, claro, a depender ali de alguma situação financeira, e maturaria, quem sabe, o Nicolas ali, a opção da casa, para tentar fazer algum tipo de maturação do jogador, valorização e tudo mais. Mas enfim, essa é só a minha opinião, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Antes da gente continuar, o São Paulo se reapresentou, tá, nesta segunda-feira e abriu os trabalhos para o confronto decisivo contra o Juventude, que será disputado na próxima quinta-feira, na próxima quarta-feira, às 7 horas, lá no estádio Alfredo Jaconi. A reapresentação no Super CT dividiu o elenco. Os titulares no clássico fizeram exercícios regenerativos, enquanto o restante treinou no gramado. Este grupo realizou um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido após o processo de aquecimento e um complemento com posse de bola. Amanhã também contou com novidades na recuperação de atletas. O volante Pablo Maia, que passou por uma cirurgia no dia 10 de abril para corrigir as fraturas no nariz e na face, participou do treino com o grupo após trabalhar com a preparação física nos últimos dias. Já o lateral direito Lucas Amon e o zagueiro Rafael Tolói fizeram exercícios no campo com a fisioterapia, enquanto o argentino Alan Franco correu no gramado também sob a supervisão dos fisioterapeutas. Nesta terça-feira, o São Paulo conclui a preparação e vai para Caxias do Sul visando esse confronto, lembrando que o São Paulo venceu por 1-0, em caso de empate, o São Paulo passa direto para a próxima fase da Copa do Brasil. O que você acha? Como é que está a sua expectativa para esse confronto? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Bora falar, o Roger Machado ele tem um objetivo até a pausa da Copa do Mundo, que era permanecer com o São Paulo no G4. O São Paulo, né, normalmente, isso é uma prática desde da gestão Casares, toda segunda-feira, normalmente, se reúnem, né, quando não tem jogo, óbvio, se reúnem ali a alta cúpula do São Paulo, né, o departamento de futebol, junto com o técnico,
para traçar alguns planos. E aí a expectativa neste momento é de que o objetivo do São Paulo os objetivos do São Paulo até a pausa da Copa do Mundo são classificação direta para a Copa Sul-Americana, ou seja, conquistar o primeiro lugar, porque o segundo lugar no grupo pode acarretar num playoff. Serão mais 2 jogos e um calendário que já é apertado. A outra é, obviamente, passar do Juventude. Esse é o primeiro desafio que já pode acontecer nesta quarta-feira. E aí o São Paulo quer que o São Paulo vá para a próxima fase da Copa do Brasil. E o outro objetivo é justamente estar no G4 do Brasileirão. São Paulo quer terminar lá no dia 31 contra o Remo, lá no Pará, entre os 4 melhores colocados. E aí, eu vou até pegar uma aspa aqui do técnico Roger Machado, até a parada para a Copa, a meta é manter no G4, com possibilidade de subir na tabela, se classificar na Copa do Brasil e deixar bem encaminhada a classificação na Sul-Americana. Ainda temos alguns jogos em sequência difíceis, mas esse grupo sempre correspondeu às adversidades. Tenho certeza de que assim será agora, fecha aspas, para o técnico Roger Machado. 3 objetivos: G4, passar na Sula e passar na Copa do Brasil. Você acha que esses 3 objetivos vão acontecer? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Essa segunda-feira, não cai se for eliminado pelo Juventude, não cai se perder para o Fluminense, não cai antes da pausa da Copa do Mundo, não cai durante a pausa da Copa do Mundo e não cai após a pausa da Copa do Mundo. E são 2 alegações do que a gente tem de apuração e que a gente tem batido nessa tecla há um bom tempo. E aí agora, nessa segunda-feira, que vazou áudio e tudo, tá começando a todo mundo falar a mesma coisa, mas aqui a gente sempre falou sobre isso, de que eram 2 fatores para alegação, para a defesa do departamento de futebol manter esse trabalho. A primeira é o lado financeiro. O São Paulo já tem pagado várias multas, não só dos antigos técnicos e também do próprio Crespo, mas também de outros funcionários. São Paulo demitiu vários funcionários nos últimos meses. Por exemplo, o Márcio Calomagno, o José Eduardo Martins, o Eduardo Tony, ao que tudo indica, ele pediu para sair. Então o São Paulo, entre aspas, se livrou da multa. Então são vários outros funcionários que isso tem um custo, isso tem realmente um fator que você precisa fazer esse pagamento. Então, o São Paulo neste momento não tem fluxo de caixa, não tem grande fluxo de caixa, então tem essa dificuldade de fazer os pagamentos, alinhados também com um bom relacionamento que ele tem com o grupo de jogadores. O grupo de jogadores quer a permanência do Roger, tem um bom relacionamento com o Roger Machado e, pelo menos por hora, não parte do Roger Machado uma situação ruim perante o grupo. O grupo está muito empenhado em fazer esse time jogar, muito também por conta do Roger Machado. Então seria mais ou menos nesse cenário. Quero saber a sua opinião nos comentários, beleza? O Grêmio acompanha de perto a situação de Arboleda e trabalha nos bastidores com a possibilidade de montar uma negociação envolvendo jogadores do atual elenco para tentar contratar o zagueiro do São Paulo na próxima janela de transferências. Segundo a apuração do setorista João Pedro Cunha, o defensor de 34 anos interessa ao clube gaúcho mesmo após os recentes problemas vividos no Morumbis. O nome do equatoriano agrada a direção gremista, que busca alternativas para reforçar o sistema defensivo. Internamente, o imortal entende que uma troca pode ser o caminho mais viável para avançar nas conversas com o São Paulo, embora ainda não existam negociações oficiais em andamento. Nos bastidores, o portal Bolavip Brasil apurou que há jogadores que perderam espaço com a comissão técnica comandada por Luiz Castro. Entre eles estão o lateral direito João Pedro, o meia colombiano Monsalve, o centroavante André Henrique e o volante Dodge. Apesar da flexibilidade para negociar peças do grupo principal, o Grêmio estabeleceu limites claros sobre quem não sai. Ativos financeiros com potencial de venda direta para a Europa estão protegidos de qualquer transação doméstica. A ideia é manter as promessas para garantir lucros em moeda estrangeira no futuro próximo, consolidando a estratégia de desenvolvimento de jovens.